Fala minha amiga, fala meu amigo. Neste vídeo vamos aprender como criar uma demonstração de resultado do exercício, famosa DRE, dentro do Power BI. Então vamos começar a nossa aula, mas antes de começar eu queria pedir a sua força, clicando aqui embaixo no joinha, dando aquele like maroto, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos e compartilhando esse conteúdo com seus amigos, ok? Então vamos começar aqui. Eu já estou com o meu Power BI aberto e eu vou importar nele um arquivo em Excel. Nesse arquivo em Excel, ele já foi direto aqui para a minha pasta, é uma DRE, uma demonstração de resultado do exercício. Deixa eu importar ela aqui para a gente poder entender esses dados. No arquivo Excel só tem uma planilha, e aí eu vou clicar aqui em transformar dados, que é para poder visualizar esses dados, conferir se está tudo certinho. Antes de qualquer coisa, deixa eu renomear aqui. Ele deu um recadinho aqui de atualizar, é irrelevante. Eu vou renomear ele aqui como DRE. Então, os dados estão organizados da seguinte maneira, para que a nossa DRE possa ficar bem dinâmica e que a gente possa destrinchar as informações ali conforme as necessidades de um contador, de um auditor, de alguém que trabalha com business. Então, observe que eu tenho o meu primeiro nível, na coluna grupo 1, eu tenho o primeiro nível de detalhamento das contas dos grupos contábeis. Observe que a receita bruta ela está sendo designada aqui na coluna ao lado, índice 1, pelo número 1. As deduções da receita bruta vão ser designadas pelo número 2 aqui na coluna índice. No coluna grupo 1, tem aqui custo das mercadorias vendidas, mercadorias e serviços. Aqui no índice 1, elas estão representadas pelo número 3. Então, um número para cada grupo contábil. Só que quando eu venho aqui para o grupo 2, eu tenho um segundo nível de detalhamento, ou seja, um detalhamento maior. Por exemplo, aqui onde eu tenho o custo das mercadorias vendidas no primeiro grupo, para o segundo grupo, esse custo de mercadorias e serviços está sendo destrinchado em custo com pessoal, outros custos, encargos, depreciação, amortização e exaustão lá da produção, certo? Então, esse segundo grupo ele é um detalhamento maior do primeiro grupo e ele também tem o seu índice, que também vai designar cada grupo por um número específico. E no terceiro nível de detalhamento eu tenho as contas contábeis. Essas contas contábeis elas são designadas aqui pelo código contábil de cada conta que está na primeira coluna aqui, coluna código, ok? E aqui eu tenho a data daquela informação, que sempre vai ser 31/12. Aqui as informações são anuais, 31/12 entre 2015 e 2017. Os valores, que está em valor decimal, e esses valores são para duas empresas. Obviamente o exemplo aqui vai ser simples, mas isso aí você poderia, se você tem, por exemplo, um escritório de contabilidade, você poderia ter essa informação para diversas empresas. E aqui o ano que eu extraí justamente aqui do campo de data, ok? Então esses são os nossos dados e eu vou carregar ele aqui no Power BI. Carregar para o nosso modelo. Pronto, já carregou aqui. Eu vou só dar uma olhada nos meus dados, eles estão aqui. E, em princípio, eu vou criar uma DRE com os dados que eu tenho aqui, sem precisar fazer nenhuma transformação. Então, com esses dados brutos aqui, eu vou criar uma primeira DRE que você vai ver que vai ter um probleminha aqui. E a partir desse probleminha que a gente vai precisar criar soluções. Eu vou primeiro criar uma matriz, inserir um gráfico de matriz, e eu vou jogar aqui para dentro o grupo 1, no campo de linhas, grupo 2 embaixo, que são os detalhamentos, os níveis de detalhamento, e a conta embaixo do grupo 2. Se eu destrinchar aqui, observe que eu tenho as informações em 3 níveis de detalhamento. Só que observe também que a ordem dos grupos contábeis aqui da minha DRE, a ordem está embaralhada, essa não é a ordem certa. E é por isso que a gente vai usar aqueles campos lá de índice. Os campos de índice servem justamente para a gente organizar isso. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui do lado, eu vou clicar em grupo 1, que é a coluna, representando a coluna, grupo 1. Eu vou aqui em cima, vai aparecer essa opção, classificar por coluna, e eu vou selecionar índice 1. Então, eu vou classificar a coluna grupo 1 pelo índice 1. Aí eu vou no grupo 2, vou classificar por índice 2, e eu vou aqui na conta contábil,
e vou classificar pelo código contábil. Então pronto, a minha DRE está toda na ordem certinha aqui. Só que, se eu jogar os valores aqui dentro, olha o que vai acontecer. Ó. Perceba que na minha DRE, isso aqui já é em consequência lá dos meus dados. Lá nos meus dados, que são representados aqui nessa DRE, eu não tenho os subtotais. Por exemplo, o subtotal do lucro líquido. O lucro líquido, a gente sabe que na contabilidade, né, lá na estrutura da DRE, é a receita bruta menos as deduções. Deixa eu diminuir aqui deixar mais só nas contas sintéticas para ficar mais fácil de visualizar. Receita bruta menos deduções, aqui embaixo era para ter uma linha igual a lucro, a receita líquida. Receita bruta menos deduções igual a receita líquida. Depois, a receita líquida, tirando o custo das mercadorias e serviços, seria igual a lucro bruto, mas eu não tenho aqui a linha de lucro bruto. E aí existem outros subtotais na DRE, mas eu não vou trabalhar com eles agora. Eu vou só usar a receita líquida, o lucro bruto, e lá embaixo, aqui onde tem total, era para ter uma linha com lucro líquido. Então, no formato dos dados, né? Deixa eu abrir aqui na exibição dos dados. Aqui nos dados, a gente não tem também os subtotais. Então, não é bom que nos dados brutos a gente tenha os subtotais. O ideal é que os subtotais sejam feitos por meio de medidas. Então, isso aí para a gente trabalhar os dados, fazer dashboards e fazer a interação entre os dados, é melhor do que quando a gente tem os subtotais já dentro, como linhas aqui dentro do nosso modelo. Tá? Em compensação, a gente tem que trabalhar essas medidas. Então, para a gente criar uma DRE incluindo essas linhas, a gente vai precisar criar uma nova tabela que vai ser uma máscara, vai ser um modelo de DRE. Nesse modelo, sim, a gente vai incluir todos os subtotais e aí a gente vai criar medidas para poder preencher esses subtotais. À medida que a gente for fazendo, vai ficando mais claro. Antes de qualquer coisa, então, vamos criar essa tabela de máscara. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou voltar lá nos dados originais, onde eu tenho a minha DRE, e vou usar aqueles dados da DRE, vou fazer uma limpeza lá rápida dos dados para poder criar essa máscara. Então vamos lá. Pronto, eu já abri aqui a pasta onde eu tenho o meu arquivo. O arquivo é esse aqui, ó, DRE 2015-2017. Eu vou abrir ele em Excel. Por que é que eu estou trabalhando com Excel? Porque eu tenho poucos dados. O Excel só suporta ali até 1 milhão e poucas linhas. 1 milhão, acho que 80 mil. Se você tiver mais informações, mais linhas do que isso, você não vai conseguir trabalhar com isso no Excel. Então você vai precisar, tudo que eu for fazer aqui em Excel, você vai precisar fazer ou com SQL, Python, R, usar alguma outra ferramenta, algum outro artifício para poder fazer esses mesmos procedimentos aqui, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, que aí já seria uma outra aula, mas o que eu for fazer aqui nessa aula em Excel é o que precisaria ser feito independente da quantidade de dados, do volume de dados. Então perceba que aqui eu estou com a minha planilha, né, DRE, que foi a mesma planilha, a mesma tabela que eu importei lá no Power BI, eu vou fazer uma cópia dela, né, salvar como, e eu vou salvar ela como máscara DRE. Pronto, então estou com uma cópia aqui, ó, máscara DRE. O que é que eu vou fazer aqui? Para minha máscara, eu não preciso da data, do valor, da empresa e nem do ano. Simplesmente eu vou excluir isso aqui. Só que aí observe que eu fiquei com linhas repetidas. Ó. Por exemplo, essas primeiras linhas aqui, elas são totalmente iguais em todas as colunas. Eu não quero ter repetições. Por quê? Porque essa tabela aqui de máscara DRE, ela vai ser lá no Power BI, ela vai se tornar uma tabela de menção, uma tabela de referência, e ela não pode ter valores duplicados, não pode ter linhas duplicadas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, na minha primeira coluna de código e eu vou eliminar as duplicatas. Vou aqui em cima no menu dados, aqui nesse íconezinho aqui, ó, que tem 3 barrinhas e um xizinho aqui, é remover duplicatas. Vou clicar nela, ele vai perguntar se eu quero remover as duplicatas só dessa coluna que eu estou marcando ou de toda a tabela. Expandir a seleção para toda a tabela. Então, eu vou querer expandir sim. Pronto, e eu não tenho mais valores duplicados. Eu até tenho aqui, ó, numa coluna eu tenho valores duplicados, mas se eu for considerar a linha inteira, eu não tenho. Ó. Aqui o primeiro código é 310000, a segunda linha já é 312000.
Aqui é venda de bens, aqui é venda de serviços. Então, não tenho mais duplicados. O que é que falta fazer aqui agora? Falta eu inserir justamente os subtotais que eu não tenho lá na minha tabela que eu carreguei no Power BI. Então, eu vou inserir aqui esses subtotais. Eu comecei aqui, ó, as primeiras linhas são receita bruta, depois vem as deduções. O que é que eu tenho depois da receita bruta menos as deduções? Eu vou ter a receita líquida. Então, eu vou começar com a aspa antes do sinal de igual para poder o Excel reconhecer isso aqui como um texto, né? Se eu não colocar a aspa antes, o Excel vai reconhecer esse igual aqui como se eu estivesse inserindo uma função. Então, aspa igual, e aqui eu vou chamar de receita líquida. Aqui eu vou chamar só de receita líquida no segundo nível, sem o igual. E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou chamar, eu vou repetir o código contábil, eu não tenho código contábil ainda, né? Então eu vou colocar um código aqui que esteja entre o código de cima e o código de baixo. Em cima tem 323 mil, embaixo eu tenho 341 mil. Então eu vou escolher um intermediário aqui, vou escolher um 330 mil, tá? Aqui no índice, eu vou escolher alguma coisa entre 2 e 3. Se eu colocar 3 aqui, na linha que eu criei, eu vou ter que mudar os dados das linhas embaixo. Até que não seria tão difícil aqui, mas se você tivesse aqui muitos dados, já daria mais trabalho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui, ó, indicar como 2,1, que está entre o de cima e o de baixo, sem problema. Aqui no índice 2 também eu vou de 2,1. E aqui na conta eu vou seguir o padrão das demais contas, que é, eu vou iniciar com o código da conta contábil, 330 mil, e o nome da conta, que eu vou chamar aqui de receita líquida, certo? Agora eu vou incluir aqui, depois do custo de mercadorias, eu vou incluir mais uma linha, onde eu vou colocar o lucro bruto. Lucro bruto, vou criar um código aqui que está entre o 343 mil e o 361.100. Eu vou chamar ele de 350 mil. Aqui no índice eu vou colocar 3,1. Aqui eu vou chamar de igual lucro bruto. Aqui no índice 5,1, está entre o valor de cima e o de baixo. Aqui de novo lucro bruto. E aqui eu vou chamar de 350 mil, espaço, lucro bruto, ok? E por último, aqui na prática, aqui dentro vai ter EBITDA, LAIR, né, lucro antes do imposto de renda, vai ter outras medidas aqui que resultado não operacional, etc. Mas aí, para resumir, eu vou direto aqui, vou colocar aqui 410 mil, e eu vou chamar direto aqui o lucro líquido, igual a lucro líquido. Aqui eu vou 11,1, lucro líquido, e aqui a mesma ideia, 41.0000, lucro líquido. Então, estão inseridos aqui meus subtotais, vou salvar aqui essa nova tabela, e eu vou voltar lá para o Power BI para poder importar essa tabela aqui. Pronto, aí aqui no Power BI, deixa eu apagar essa primeira matriz aqui, eu não vou trabalhar com ela. Eu vou trabalhar agora com a matriz nova, com a tabela nova que eu vou importar. Eu vou lá em pasta de trabalho do Excel para importar a máscara DRE que eu acabei de criar. Eu nem vou conferir esses dados porque, como a base, a base foi a mesma planilha, eu já tinha analisado a planilha anterior, então eu nem vou perder tempo não. Já vou carregar aqui e vou só renomear ela aqui, ó, como máscara underline DRE. Pronto. Agora eu vou incluir uma nova matriz e nessa matriz eu vou preencher com dados da tabela máscara DRE, dessa tabela nova aqui que a gente importou, e não mais dessa de cima. Por enquanto, não vamos mexer nela. Aí eu vou importar aqui, ó, aqui nas linhas, grupo 1, grupo 2, conta, certo? Os dados estão embaralhados de novo, então eu vou ter que clicar aqui em grupo 1, classificar por índice 1. Grupo 2, classificar
por índice 2. Conta, classificar por código. Pronto, a classificação agora está certa. E lembra que eu falei que a máscara DRE vai ser uma coluna, uma tabela dimensão, ela vai servir como referência para poder trabalhar essa conexão, né, o modelo de dados. A gente vai aqui nessa visão de exibição de modelo, que é para a gente poder ver o modelo dos dados. O que é que eu iria fazer aqui? Eu iria conectar nas duas tabelas a coluna de código, só que o Power BI é inteligente, ele já percebeu que existe essa conexão entre os dados, então ele já fez essa conexão por conta própria. Caso ele não tivesse feito, eu vou excluir aqui a relação, eu iria pegar aqui, ó, a tabela que está em cima aqui vai ser a tabela dimensão, a tabela que vai ficar embaixo vai ser a tabela fato. Eu iria conectar aqui as duas colunas de código contábil e pronto, a relação teria sido feita. Sendo assim, tendo feito essa relação, eu agora posso jogar os dados da tabela DRE aqui nessa matriz que eu fiz com a tabela máscara DRE. Então vamos pegar os valores aqui, ó, de DRE, da tabela DRE, e jogar aqui dentro. Olha o que vai acontecer. Observe que, mesmo tendo usado aqui a tabela máscara DRE, eu ainda não vejo meus subtotais. Por que é que eu não estou vendo meus subtotais? Porque essa matriz aqui, atualmente, ela está marcada para não mostrar os valores vazios. Como é que eu desfaço isso? Eu venho aqui e dessas três colunas que estão agrupadas aqui, ó, no campo linhas, vou escolher a primeira aqui, vou clicar para baixo e vou selecionar mostrar itens sem dados. Pronto, ele agora mostrou os itens que estão sem dados, né? Eu ainda não tenho valores para receita líquida, está aqui, lucro bruto e lucro líquido. Agora, eles estão aparecendo aqui, mas sem dados. Então, agora é que a gente vai começar a trabalhar as informações que a gente vai colocar aqui dentro dessa matriz para poder preencher essas lacunas aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é remover dessa tabela aqui a coluna de valor da tabela DRE. Vamos remover a coluna de valor. Por quê? O ideal é que a gente nunca trabalhe com... Nunca é um exagero, mas normalmente a gente não trabalha com a tabela de valor que vem diretamente, que é diretamente importada. Normalmente a gente cria... O ideal é a gente criar uma medida em cima dessa tabela valor. Essa medida ela vai facilitar a gente para a gente trabalhar com algumas funções. Existem funções dentro do Power BI, funções DAX, que elas não aceitam a referência de coluna, de uma determinada coluna dentro de uma tabela. Muitas vezes elas só aceitam, por exemplo, na função switch, ela só vai aceitar aí uma função calculate, ela vai aceitar uma medida em vez de uma coluna. Então, o ideal é a gente criar uma medida que vá substituir essa coluna valor. Como é que a gente faz isso? A gente clica aqui com o botão direito em cima da tabela DRE, nova medida, e a gente vai criar uma medida que eu vou chamar aqui de total DRE, que vai ser igual a soma, função sum, a soma dos valores da tabela DRE, coluna valor. Então, na verdade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa coluna aqui da tabela DRE, estou pegando a coluna valor e estou transformando esses valores aqui numa função. Estou transformando isso aqui numa medida. E essa medida que a gente vai usar daqui para frente, ok? Enter, e está criado aqui valor DRE. Então, agora, em vez de usar a coluna valor aqui nos valores, eu vou pegar a medida total DRE e vou jogar aqui dentro do campo valores. Então, perceba que os mesmos valores estão aqui, tá? Só que a gente, como eu falei, em determinadas funções a gente não pode usar a coluna valores. Então, a gente vai precisar dessa medida de total DRE. Mas ainda não tenho valores dentro da receita líquida, lucro bruto e lucro líquido. Então, a gente vai começar a criar medidas para poder ir ajustando essa DRE aqui. Bom, não tem como a gente incluir aqui dentro a receita líquida, o lucro bruto e o lucro líquido, se a gente ainda não tem medidas para criar o lucro bruto, o lucro líquido e a receita líquida. Primeiro a gente vai criar medidas para poder depois incorporar nessas linhas aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma medida aqui para o lucro líquido. Observe que o lucro líquido, lá na contabilidade, como é que se calcula o lucro líquido? Receita bruta menos as deduções da receita.
Então, primeiro eu vou ter que fazer um cálculo onde eu some as receitas brutas menos as deduções. Como no caso aqui as deduções elas já estão negativas, né? Então eu não preciso fazer nenhuma subtração aqui. É só eu somar aqui na receita líquida. Se eu somar tudo que está para cima, eu já chego na minha receita líquida. Porque se a receita líquida é se a receita líquida é receita bruta menos as deduções, mas se as deduções já estão negativas, então eu não vou fazer receita bruta menos deduções, eu vou fazer receita bruta mais deduções. Ou seja, eu tenho que somar tudo que está aqui, ó, acima dessa linha de receita líquida. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro encontrar o código contábil. Qual é o código contábil da receita líquida? Esse aqui, ó, que a gente criou, 33 mil. Então eu vou fazer uma medida onde eu some todos os valores relativos às contas contábeis que estão com número abaixo de 330 mil. Então, todas essas contas contábeis aqui, ó, que tem numeração menor que os 330 mil da receita líquida, aí eu vou somar todas elas para poder chegar aqui no valor da receita líquida. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui criar uma nova medida e eu vou chamar essa medida aqui de receita líquida. RL, receita líquida. E ela vai ser igual. Eu vou criar uma medida primeiro que vai dar um probleminha. Eu vou explicar esse probleminha e depois a gente vai corrigir, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, eu vou usar a função calculate. Aí é que tá. Lembra que eu falei que algumas funções exigem que a gente use medidas em vez de colunas. Então, se eu usasse aqui, ó, por exemplo, calculate DRE, ele não vai aceitar. Ó. Se eu colocar aqui, tentar colocar na tabela DRE a coluna valor, ele não vai puxar. Eu preciso colocar uma medida aqui. É por isso que no lugar da coluna, aqui eu vou usar a medida total DRE. Entendeu agora? Então, algumas funções não permitem que você use em determinados locais uma referência de coluna. Então, por isso que você tem que fazer essa medida aqui, que eu chamei de total DRE, que na verdade é uma soma do que está aqui na coluna valor. Só que essa soma é filtrada por cada um dos itens que vão estar aqui na minha coluna de referência, tá? Então, vamos lá. Calculate o total DRE, onde a coluna DRE, a coluna com código da tabela DRE, seja menor que 330 mil. Então, a medida foi criada, só que se eu jogar ela aqui dentro da minha matriz, ó, vou jogar ela aqui dentro da matriz, nos valores aqui. Observe que não mudou em nada o valor. Ó, todos os valores que estão nessa coluna aqui, total DRE, estão nessa coluna aqui de receita líquida. Isso por quê? Porque, como eu falei, sempre que você cria ali uma nova medida de soma, o Power BI ele vai fazer a soma, só que com referência nesses dados aqui, ó, dessa coluna aqui. Por exemplo, ele vai somar tudo que for valor da DRE na linha venda de bens. Tudo que tiver na valor DRE na linha venda de serviços. Tudo que tiver na conta vendas canceladas. Então, ele faz a soma linha a linha. Normalmente, ele faz a soma linha a linha. Mas aí, o que é que eu quero? Eu não quero que ele some linha a linha. Eu quero que ele some todas essas linhas aqui de cima, todas essas ocorrências com as contas contábeis menores que 33, como se fosse um bolo só. Eu quero que ele pegue tudo no mesmo barril ali e some tudo aquilo. Então, para poder eliminar essa filtragem por linha, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma alteração, um ajuste aqui nessa fórmula. Eu vou ter que, nessa função, né? Eu vou ter que inserir aqui, ó, a função... Vou ter que inserir aqui a função filter, tá? E dentro da função filter, deixa eu dar um tab aqui para ficar mais bonitinho. E dentro da função filter, eu vou usar a função all. Já eu explico aqui.
Deixa eu colocar ela aqui dentro. Pronto, ela já está aqui dentro e agora eu vou explicar para você. Então, observe que quando eu coloquei a função, quando eu inseri aqui a função filter e a função all, ele não está mais filtrando linha a linha. Observe que o mesmo valor está em todas as linhas. Em todas as linhas aqui da minha matriz, ele está retornando a soma de tudo aquilo cujo código contábil está abaixo de 330 mil. Então, agora a minha receita líquida ela está correta. Ele pegou, né, transversalmente ali tudo que tinha código abaixo de 330 mil e juntou tudo e somou. E aí ele retornou isso em todas as linhas, indiscriminadamente. Ele não fez aquela filtragem por linha como aconteceu antes. Então, para isso eu incluí aqui a função filter e dentro da função filter a função all. A função all, ela diz justamente isso, que aqui, ó, dentro da tabela DRE, eu quero que você filtre tudo que tiver de acordo com esse critério aqui, ou seja, DRE menos o código menor do que 330 mil, ou seja, soma tudo isso aqui, a própria palavra, né, all, quer dizer tudo, ou seja, soma tudo isso aqui indiscriminadamente, sem nenhum filtro por nenhuma categoria, por nenhuma linha, ok? Então, logo a gente vai postar uma aula especificamente para explicar aí as fórmulas DAX e a gente vai trazer conteúdo explicando direitinho essa fórmula aqui, essa função aqui, né? Então, ok, está criada a minha medida para receita líquida. Agora eu vou acelerar aqui, mas eu vou fazer a mesma ideia para a receita, para o lucro bruto. Inclusive, eu vou copiar aqui. Vou copiar a fórmula dessa função e vou criar uma nova medida aqui. Espera aí, o que foi que aconteceu aqui? Deixa eu fechar isso aqui. Vou criar uma nova medida. Vou copiar a mesma fórmula, né, da função que eu utilizei anteriormente. Vou chamar aqui de lucro bruto, vou chamar LB, para manter o padrão. E eu vou calcular novamente todos os valores da DRE, filtrando tudo aquilo que tiver um código contábil menor do que 350 mil. Então está criada a minha função lucro bruto. Vou jogar ela, seleciono aqui minha matriz, vou jogar ela aqui para dentro e está criado o lucro bruto. Ele aparece em todas as linhas. E agora eu vou criar uma última medida aqui, que eu vou chamar de LL, lucro líquido. Só que no lucro líquido eu quero filtrar todas as que tenham código contábil abaixo de 410 mil. Está criado. E eu vou pegar aqui, cadê? Ficou LRL. Era para ser LL, lucro líquido. E vou carregar aqui lucro líquido para dentro da minha matriz. Então, observe que agora eu tenho todos os dados que eu preciso. Só que eles estão em colunas um ao lado do outro. Então, um ao lado da outra. Então, agora preciso de uma nova função, uma última função, que essa sim vai fazer com que, dependendo da conta contábil que estiver sendo exibida, ele vai escolher qual dessas colunas aqui é que vai aparecer. Então, eu vou criar uma nova medida que diga, ó, para determinadas linhas aparece isso aqui, para determinadas linhas aparece isso aqui, e assim por diante. Eu vou fazer isso com uma função switch. Vou criar aqui uma nova medida. E aí eu não estou discriminando aqui, tá? Se a medida está sendo criada dentro da tabela DRE ou dentro da máscara DRE, porque depois a gente pode criar uma tabela exclusiva para guardar nossas medidas lá dentro. Depois a gente vai fazer também um vídeo, mas aí na internet tem bastante material sobre como criar essa tabela para você guardar suas medidas e elas não ficarem espalhadas aqui dentro das suas tabelas de dados. Pronto, então observe que agora a gente tem todas as informações que a gente precisa aqui, né? Só que as informações elas estão ao longo de 4 colunas. Na nossa DRE final, a gente não vai ter 4 colunas de valores, obviamente, a gente só vai ter um. Então a gente vai precisar criar uma medida nova que vá selecionar para a gente qual dos valores contido em cada uma dessas colunas aqui é que vai aparecer na DRE final. Por exemplo, aqui,
para essa linha de venda de bens, eu quero que apareça o que está nessa coluna aqui, total DRE, nessa medida total DRE que está sendo aqui visualizada por meio dessa coluna. Quando eu estiver aqui na linha de receita líquida, eu quero o que venha da medida receita líquida e assim por diante. Então a gente vai criar uma medida com a função switch para justamente fazer esse filtro, né, essa seleção, e é ela que vai aparecer para a gente no final. Mas antes de criar essa medida, eu queria criar uma medida auxiliar que vai tornar isso aqui possível. Deixa eu criar essa medida aqui e eu já vou te explicar por quê. Eu vou começar aqui criando ela aqui dentro da tabela, aqui no grupo, né, da tabela máscara DRE, eu vou criar uma nova medida, que eu vou chamar ela de auxiliar. E eu vou criar aqui, ó, com uma função máximo, referenciando a tabela máscara DRE, coluna código contábil. Eu criei a medida e vou jogar ela aqui dentro da matriz. Então, observe que essa medida aqui, o que é que ela me retorna? Ela me retorna apenas o código contábil de cada uma das linhas. Por que eu usei a função máximo? Porque, lembra como que eu falei? A menos que eu use ali a função all dentro da função filter, como eu fiz aqui nessas medidas de lucro bruto, receita bruta e receita líquida, se eu não usar o all ali, normalmente o Power BI ele vai fazer aquele cálculo linha a linha. Então, por exemplo, se eu quero o valor máximo do código contábil, qual é o valor máximo do código contábil nessa linha aqui, venda de bens? Ora, para venda de bens, o único código contábil que eu tenho é esse aqui, 311 mil. Quem é o valor máximo? É o próprio 311 mil. Então, para essa linha aqui, ó, receita líquida, 330 mil. Então, quem é o valor máximo do código contábil para receita líquida? É o próprio 330 mil. Isso funcionaria também se, em vez de valor máximo aqui, eu usasse a função min para pedir o valor mínimo. Observe que não muda nada, porque quem é o valor mínimo? É o próprio valor, só tem ele. E se, em vez de usar o mínimo, eu usasse aqui, ó, média, a average, a função average. Quem é a média aqui na linha, digamos, aqui, ó, do lucro bruto, 350 mil. Para o lucro bruto eu só tenho esse código, 350 mil. Qual é a média de 350 mil? É o próprio 350 mil. Então essa medida auxiliar ela é um artifício muito simplesmente aqui para que eu possa obter o número do código contábil de cada conta sem precisar referenciar aqui, ó, na tabela máscara DRE a coluna código. Por quê? Porque lá na função switch que a gente vai usar agora, ela não vai aceitar a referência de coluna. Ela só vai aceitar você usar uma medida. E por isso que eu criei uma medida para substituir a referência aqui à coluna código. Isso aqui logo vai ficar claro. Deixa eu começar aqui e inserir, eu vou inserir aqui também dentro da máscara DRE uma nova medida, que eu vou chamar assim de valor, underline final, underline DRE. Eu não gosto de deixar espaço entre os nomes, porque isso aí pode causar confusão depois. Eu vou usar aqui a função switch, na linha de baixo eu vou chamar o true, aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, sempre que a minha medida auxiliar, que representa meu código contábil, for igual a 330 mil, me retorne a função receita líquida. Já vimos que a receita líquida, ó, aqui embaixo, está na conta de código 330 mil. Sempre que a função auxiliar, que representa o código contábil, for igual a 350 mil, me retorne o valor a medida do lucro bruto. Sempre que a minha medida auxiliar, que representa o código contábil, for igual a 410 mil, me retorne a medida de lucro líquido. Se não for nenhuma dessas situações, em todas as outras situações, me retorne o total DRE. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Deixa eu puxar para baixo aqui, para ficar mais fácil de visualizar. O que eu estou dizendo com essa função aqui é, sempre que o código contábil for igual a 330 mil, me retorne receita líquida.
Sempre que for 350 mil, me retorne lucro bruto. Lucro bruto. Sempre que for 410 mil, me retorne o lucro líquido. Em todas as outras situações, me retorne o que está aqui em total DRE. Deixa eu agora pegar a medida e jogar lá na tabela. E perceba que agora a minha DRE está completinha. Então, ó, aqui na receita líquida eu tenho o valor certo. No lucro bruto também está preenchido. No lucro líquido também. E todas as demais estão preenchidas com o que está aqui na coluna total DRE. Eu posso agora remover todas as outras medidas, porque na verdade eu só quero essa medida final aqui. E eu posso ainda destrinchar a minha DRE filtrando ela aqui por data. Eu vou aqui em data. Como eu só tenho dados anuais, eu vou aqui em hierarquia de datas e vou selecionar aqui ano e colocar aqui como nas colunas. Então agora eu tenho a minha DRE completinha, ano a ano. Eu não preciso desse total aqui de colunas, né? Esse valor aqui não faz, não ajuda, não é relevante do ponto de vista contábil. Então eu vou aqui na formatar, né, meu visual, e eu vou desmarcar essa opção aqui, ó, subtotais de colunas. Pronto, sumiu. Observe que eu tenho valores faltando aqui, só que esses valores que estão faltando são valores que realmente não tem lá nos dados. Então, são valores que estão zerados lá na tabela fonte de dados. Então, eles vão ficar vazios aqui também. Mas a nossa DRE está completinha. Eu só vou remover essa última linha aqui, ó, esse total aqui, que eu não vou precisar, não faz sentido para mim. Então, eu vou aqui em subtotais de linha. E eu não posso simplesmente desmarcar aqui, ó, subtotais de linha. Porque se eu desmarcar subtotais de linha, ó, então todos os meus subtotais vão sumir. Então eu tenho que deixar ele marcado, só que aí eu vou abrir, eu vou clicar aqui nessa setinha da esquerda, para aqui embaixo fazer o ajuste mais fino, né? Então eu vou aqui em por nível de linha, seleciono aqui por nível de linha, tá? E aqui embaixo eu tenho os grupos pelos quais eu quero mostrar o meu subtotal. Esse total geral aqui embaixo, ele é relativo ao grupo mais alto de detalhamento, o grupo 1. Então eu vou selecionar aqui grupo 1 e aí sim eu vou desmarcar, mostrar os totais do grupo 1. Pronto, ele sumiu aqui os totais do grupo 1. Então agora eu tenho a minha DRE pronta, né, com todos os anos aqui e com todos os subtotais do jeitinho que a gente esperava. E aí eu posso selecionar aqui o nível de detalhamento da informação que eu desejo, ok? Então, toda essa dificuldade aí para formar uma DRE somente por causa dos subtotais. Eu espero que no futuro a Microsoft consiga fornecer aí meios mais fáceis para simplificar esse trabalho todo. Faz muito sentido, né, que crie, mas por enquanto a gente pode, nas versões atuais, né, que estão disponíveis do Power BI, essa aí seria a forma de a gente gerenciar essa dificuldade dos subtotais na DRE. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, clica aqui embaixo, dá um like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. É um prazer sempre estar com vocês e até a próxima.